Fala galerinha, estamos de volta. Nas últimas semanas, o jornal The Intercept divulgou trechos de supostas conversas do então juiz Sérgio Moro com procuradores da Operação Lava Jato. Mas essa história de vazamentos ilegais não é nenhuma novidade não, nem aqui e nem no mundo. É claro que na era digital, onde grande parte desses dados fica na rede, isso fica bem mais perigoso, né? Mas a Malheiros TV vai trazer a história aqui de outro vazamento de informações sigilosas que virou até filme, com direito a Oscar e tudo. Se você não conhece o filme Todos os Homens do Presidente e nem o caso Watergate, segura aí que a gente vai resumir. Roda a vinheta, Tainá! Galera, antes de começar nosso vídeo, é importante lembrar que todos esses conteúdos aqui que a gente traz têm a supervisão pedagógica do professor Cláudio Hansen, que é nosso roteirista aqui da Malheiros TV. E eu queria dizer também que é muito importante que vocês procurem outras fontes para se informar. Não só aqui no YouTube, mas também em livros, em veículos tradicionais. É muito importante que a gente tenha o hábito de checar os fatos de várias opiniões diferentes, de vários pontos de vista diferentes. Então, vamos nessa, vamos para o assunto de hoje. O caso Watergate é considerado o maior escândalo político dos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, resultou no único caso em que um presidente americano renunciou ao cargo. Mas vamos lá, vamos começar do começo. O ano era 1972, momento em que o mundo estava no meio da Guerra Fria. Ou seja, os americanos e os soviéticos disputando de várias maneiras para saber quem ia ser o país a se tornar a maior potência mundial. Muita coisa estava rolando naquela época. Principalmente a chegada do homem à Lua. Fato que colocou os Estados Unidos como a grande potência tecnológica. Mas, como dentro de casa as coisas sempre são diferentes, alguns problemas também estavam abalando os Estados Unidos. Crise, inflação e principalmente os protestos por conta da participação americana na Guerra do Vietnã. Que, por sinal, seria um bom assunto para a gente tratar aqui um dia, hein? Só a Guerra do Vietnã. Enfim, a vida do presidente americano nunca foi fácil, mas nenhum deles passou pelo escândalo político que a gente vai contar agora. Em 1972, 5 homens foram presos quando colocavam escutas telefônicas no comitê do Partido Democrata nos Estados Unidos. Isso aconteceu no complexo de escritórios Watergate. Daí o nome do caso. Aí nesse momento você fala, bom, beleza, as pessoas foram presas, acabou essa história, mas não. Esse estranho caso de espionagem aconteceu um ano antes da eleição presidencial, onde o republicano Richard Nixon concorreria com os democratas que foram espionados e venceria por um resultado recorde. Se eu não me engano, Nixon venceu em 49 estados. Eu acho que foram 49, né? Bom, beleza. Nixon reeleito, mas aí, jornalismo, meu filho. Jornalismo é um negócio que não para nunca. 2 jornalistas do Washington Post deram sequência a essas descobertas feitas pela polícia e começaram a investigar esse conteúdo. Esses caras eram Bob Woodward e Carl Bernstein. Apesar do mérito da descoberta não ter sido deles, foi a investigação policial que chegou ao crime. Se o jornal não tivesse avisado a população sobre o que estava acontecendo, as coisas não teriam a grandeza que tiveram. E aqui a gente pode destacar muito o papel do jornalismo. Como foi importante nesse caso. Aí você pensa, nossa, agora eu estou entendendo, o presidente eleito estava envolvido e aí renunciou. Não, ainda não. O que eles descobriram é que as pessoas que trabalhavam com o presidente estavam envolvidas nesse processo de espionagem do Partido Democrata. E o dinheiro da campanha do presidente Nixon tinha sido usado na organização criminosa. Mas acabou que, como o governo dele ainda estava por vir, algumas escutas foram colocadas na Casa Branca e pegaram o Nixon falando sobre o crime. Ele foi pego com a boca na botija, falando no telefone que eles tinham que distrair o FBI para acabar com as investigações do caso. Tipo assim, olha só, temos que estancar essa sangria! Temos que estancar essa sangria! Cara de pau. Quando a denúncia chegou, a Suprema Corte Americana ordenou que os áudios fossem divulgados. E aí Nixon fez logo um acordo e poucos dias depois ele se tornou o único presidente americano a renunciar ao cargo. E adivinha? Recebeu do novo presidente um acordo em que ele não seria incriminado. É tipo assim, uma delação premiada sem a parte da delação, só a parte do prêmio mesmo. Olha a importância da função jornalística e o poder que a população pode exercer ao descobrir um caso de corrupção, de crime como esse. Jornalistas mandaram bem demais, né? Não, tem um ponto aí que você precisa saber. Eles estavam recebendo ajuda de um informante que por anos foi conhecido como Garganta Profunda. Muitos anos depois, só em 2005, é que descobriram que esse informante
era Mark Felt, nada mais nada menos do que o ex-vice-presidente do FBI. O cara era sinistro, sabia de tudo. Obviamente, um caso desses merece uma versão no cinema, né? O filme Todos os Homens do Presidente, de 1976, foi baseado no livro homônimo dos jornalistas envolvidos na cobertura desse caso, Bob Woodward, interpretado pelo Robert Redford no filme, e Carl Bernstein, vivido pelo incrível, destemido e impecável Dustin Hoffman. O cinema americano dos anos 70 começava a se recuperar de um declínio sofrido nos anos anteriores por causa da invasão dos cineastas europeus nos Estados Unidos. Esse declínio se deu porque no final dos anos 50, início dos anos 60, a cinematografia de outros lugares do mundo começou a se destacar muito, principalmente com o surgimento de movimentos importantíssimos, como o cinema japonês, o neorrealismo italiano e depois, mas não menos importante, a Nouvelle Vague. Esses movimentos impactaram demais Hollywood. E olha que interessante, galera, essa recuperação americana aconteceu justamente quando começaram a rolar os primeiros cursos de formação em cinema. É claro, esses jovens universitários beberam muito na fonte de Akira Kurosawa, Vittorio De Sica, François Truffaut. A nova Hollywood, como ficou conhecido esse movimento, que na verdade não foi nenhum movimento organizado, foi mais uma manifestação do inconsciente coletivo artístico dos anos 70. Os diretores da nova Hollywood tinham como característica a verticalização dos personagens em detrimento da narrativa. Enquanto a narrativa não anda, eles aprofundam a gente no caráter das personagens e na unidade temática da obra. Alan Pakula, o diretor do filme, usou e abusou dessas inovações narrativas e a película ganhou vários prêmios ao redor do mundo inteiro, incluindo os Oscars de melhor roteiro adaptado, melhor direção de arte, melhor mixagem de som e melhor ator coadjuvante com Jason Robards. Galera, hoje eu quis trazer um conteúdo mais mixado aqui pra vocês, falar um pouco de cinema, falar um pouco da nova Hollywood, falar um pouco também do caso Watergate. E eu queria muito pedir pra vocês, além de curtir, comentar, se inscrever no canal, mas que vocês também mandassem esse vídeo pra algum amigo de vocês. Porque o meu principal objetivo com esse canal é, de certa forma, agregar algum tipo de valor e instigar vocês a procurarem esse tipo de conhecimento. Na internet a gente tem muito conteúdo bacana para procurar, para se informar. E o meu objetivo aqui é dar só esse pontapé inicial nos assuntos que eu gosto, que me interessam e que eu acho que podem interessar vocês também. Valeu, até o próximo vídeo e um beijo!